Durante 16 meses, eu construí um sistema que faturava R$ 32 mil por mês. Porém, R$ 26 mil deste valor já sumia no início do mês. E o ponto mais estranho é esse. Não era falta de clientes. Eu tinha mais de 500 clientes, mais de 3 mil conexões no sistema. E uma dor real de mercado sendo atendido. O dinheiro entrava, mas não ficava. A primeira resposta é simples. O faturamento não era o problema. Agora, a margem, essa sim era um grande problema. Antes de eu pensar em lucro, tranquilidade, crescimento, eu precisava arcar um valor muito alto já no início do mês só para manter o sistema vivo. Era um sistema muito grande, mas pequeno por dentro. E como que essa conta chegou nesse tamanho? Na estrutura antiga, a cada 25 aparelhos, eu precisava contratar um servidor novo. Cada cliente tinha um banco de dados exclusivo para ele. Ou seja, cada novo cliente que vinha para a plataforma, eu tinha mais peso de manutenção, eu tinha mais peso de VPS, eu tinha mais peso de banco de dados. E a grande parte do serviço que eu fazia, ele acontecia dentro de cada um desses servidores. Percebe o desenho? Quanto mais clientes, mais conexões eu tinha que ter, mais servidores eu tinha que ter, mais bancos de dados eu tinha que ter, mais responsabilidade dentro do meu servidor eu tinha que ter, mais segurança eu tinha que ter. Então, tudo isso fez com que eu chegasse nos 26 mil. E esse desenho, ele funcionou durante 16 meses. Uma solução que era de curto prazo se estendeu e virou o padrão do sistema. Porém, a longo prazo, esse custo começou a ficar apertado. Você repara aqui que a margem está sendo mínima. É 32 mil de faturamento e 26 de custo. Qualquer saída de clientes pesa muito no caixa. E o medo real não era simplesmente perder cliente. Perder cliente faz parte. O medo era que, tendo cliente ou não tendo cliente, aquela infraestrutura, aquele custo de 26 mil reais, ele viria. Agora me fala, se você estivesse aqui do meu lado, nessa situação, uma situação real, você continuaria com o sistema da maneira que estava, com 500 clientes, mais de 3 mil conexões, um faturamento de 32 mil, porém um custo de 26, ou você pegaria e redesenharia toda a lógica do sistema, todo o sistema, toda a infraestrutura. Você refaria esse serviço ou você manteria o que já estava funcionando? Para resolver esse problema, eu poderia simplesmente trocar de servidor, mudar de fornecedor, fazer negociações. Mas isso não resolveria o problema. O problema está claro, é infraestrutura. O modelo de negócio não foi desenhado da maneira correta. A tecnologia utilizada, como foi utilizada, foi mal planejada. Só que funcionava, mas me arrancavam um bom dinheiro do bolso e fazia com que eu ficasse com o psicológico sobrecarregado, sabendo que qualquer quantidade de cliente que eu perdesse iria me apertar ali na frente. Nesse cenário, eu só estaria trocando uma conta cara por uma conta menos cara. Aí eu comecei a utilizar a ferramenta que eu mais gosto, que é o 5 Whys. Ou seja, eu começo a fazer perguntas para entender os possíveis problemas e achar as respostas. E a pergunta principal aqui é: ok, nessa infraestrutura que você tem, quais custos está envolvendo? Por que esses custos estão ali? Por que você precisa disso? Que dor que isso resolve no seu cliente? Os seus clientes realmente estão utilizando todas essas funcionalidades? Faz sentido você ter todas essas funcionalidades? É só questionar. E aqui tem uma parte muito importante. Eu não olho nessa infraestrutura passada com vergonha, de maneira alguma. Pelo contrário, foi uma infraestrutura que atendeu uma dor real, me colocou ali mais de 500 clientes, mais de 3 mil conexões e mais de 32 mil reais de faturamento. Essa infraestrutura que persistiu durante 16 meses conseguiu suportar toda essa carga. E essa estrutura, ela não foi montada de maneira errada. Ela foi montada com o conhecimento que eu tinha na época. Eu fiz o meu melhor
com o que eu tinha até não ter conhecimento melhor para poder fazer melhor. Mas o erro seria se eu aceitasse como estava e não aceitasse mudanças, não parasse para olhar por cima e ver se tem alguma coisa errada aqui. Tem algo errado aqui. Mas nem tudo é escrito em pedra. Ou seja, tudo que eu tinha desenhado, tudo que eu tinha feito, existia a possibilidade de fazer uma refatoração por completo. E foi exatamente isso que eu fiz. Porque nada é escrito em pedra. O custo era alto, mas não era a causa, ele era um sintoma. E como que eu cheguei na causa? Abrindo a conta por dentro, utilizando os 5 A's como a principal ferramenta para resolver esse problema. E é simples, é só você ir perguntando o porquê, até chegar na causa real do problema. Por que eu gastava 26 mil reais? Por que eu tinha tanto servidor ali? Por que eu estava controlando tantos servidores, tantas VPS? Por que eu tinha tantas funcionalidades dentro do meu sistema? Porque a cada novo grupo de conexões eu precisava de novas VPS? Por que eu precisava escalar as minhas VPS? Por que isso precisava rodar dentro do meu servidor? Por que eu fiz daquela maneira? Existia outros modelos que eu poderia estar utilizando? E foi devido a essas perguntas que eu consegui entender o meu modelo e consegui desenhar um segundo modelo. E nesse primeiro modelo, tudo rodava dentro do meu servidor, certo? Então, coisas que eu poderia fazer com que a máquina do usuário processasse, eu estava processando dentro do meu servidor. Ou seja, essa foi a virada. Eu tirei todas as funcionalidades que eu poderia rodar na máquina do cliente e retirar peso do meu servidor. Em termos simples, eu tirei o peso da minha estrutura e passei esse peso para a máquina individual de cada uma das pessoas, sem afetar o desempenho da máquina delas. Como que era o processo anterior? Ele entrava dentro de um site com usuário e senha, lia o QR Code, subia uma listagem de contatos, fazia o início da conversa com esses clientes, tudo por dentro do meu servidor, tudo por dentro do meu sistema. Eu simulava um navegador dentro do meu sistema, abria esse navegador, fazia o envio para essas pessoas com esse navegador aberto. Então essas 3.000 conexões eram 3.000 navegadores abertos ali dentro. E isso pesava muito. Por isso pesar muito, eu tive que separar em várias VPS. Para controlar cada um dos clientes de maneira isolada, eu tive que trabalhar com bancos de dados diferentes. Então isso foi criando uma camada em que ela também estava escalando de acordo com a quantidade de cliente que eu estava tendo ali. Só que o preço escalava na mesma frequência. Ou seja, a minha margem ela sempre ficaria daquela maneira. Se eu tivesse 600, 700, 800, 1.000 clientes, o meu preço iria aumentando da mesma maneira, da mesma proporção. E isso está totalmente errado. E qual foi a solução? Eu desenvolvi uma extensão. Então, tudo que o meu servidor fazia, eu desenvolvi uma extensão, instalei no Chrome Web Store e agora o cliente instala essa extensão e o navegador dela se torna o meu servidor individual, isolado, para cada pessoa. Na prática, eu tirei o peso que rodava no meu servidor e passei para o usuário. Eu redesenhei as responsabilidades em etapas. Então, a primeira delas, conforme falado aqui, foi tirar o peso do meu servidor, onde estava tudo centralizado dentro dele, e passei essa responsabilidade para o lado do cliente utilizando uma extensão web. Então, eu tive que refatorar todo o código para que ele trabalhasse onde eu tinha servidores e VPS de um lado, agora eu tenho uma extensão que a pessoa instala no navegador dele, de maneira muito leve, individualmente, claro, ele consegue fazer o mesmo serviço aqui dentro. Depois disso, com essa mudança de funcionalidades, eu consegui reduzir a questão dos bancos de dados. Eu não tinha 500 bancos de dados, um banco para cada cliente. Agora eu tinha um único banco de dados que eu conseguia suprir toda a cadeia. Isso reduziu riscos e reduziu a manutenção. A segunda mudança foi a entrada. Eu coloquei um porteiro ali dentro do meu servidor, onde ele ficava controlando somente o que realmente fazia sentido entrar dentro do servidor. Logo em seguida, eu apliquei as filas, ou seja, cada tarefa que vinha dos servidores que estavam rodando dentro de cada um dos clientes
passava por esse porteiro, entrava em uma fila de execução e ela ia sendo executada de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua ordem que chegou. E com essa criação dessas filas aqui, eu consegui reduzir a quantidade de servidores, ou seja, um único servidor consegue fazer todo esse serviço. E por último, na retaguarda, ela ficou específica só para processar o que realmente precisava ser processado do meu lado, ou seja, cobranças, assinaturas, validação se está ativo ou não está ativo. Eu parei de armazenar dados dos clientes. Meu problema central aqui nunca foi crescer. Estava crescendo. O meu problema foi como eu escolhi crescer. Só que para tomar essa decisão eu tive que fazer algumas mudanças. Eu tive que perder algumas funcionalidades que antes o sistema tinha. E devido a isso, consequentemente, eu perdi alguns clientes. Mas isso já estava planejado. Ou seja, essas funções que eu desenhei, que eu perdi, foram funções que me traziam parte do faturamento e não necessariamente todo o faturamento. Então eu fiz o 80-20 em todas as funções que eu entregava e deixei somente as funções que me davam um faturamento que era comum entre todos os clientes. E retirei o que era mais específicos. Então eu perdi funcionalidades. Eu perdi chatbot, eu perdi armazenamento de mensagens antigas enviadas para mim, não fazia sentido isso e poucos usuários utilizavam isso, quase nada. E consequentemente nisso a gente perde os dashboards, porque a gente não tem mais o histórico de mensagens, então a gente perde o dashboard também. E dessas funcionalidades, o chatbot, por mais que ele não me trazia o total dos faturamentos, somente essa decisão de retirar o chatbot eu perdi 50 clientes. Então eu perdi 10% dos meus clientes só por tirar a funcionalidade do chatbot. Só nisso eu já perdi R$6.000 de faturamento. Mas a pergunta era, esse faturamento que eu tinha, ele estava me trazendo uma empresa saudável ou eu estava comprando complexidade ali dentro do sistema? Eu estava tendo um faturamento de 32 mil com 26 mil reais de custo. Minha margem era mínima. Qualquer erro quebrava meu caixa. E durante 16 meses eu fiz isso. Eu trabalhei dessa maneira, sob essa pressão. E com essa refatoração, eu perdi muitos clientes. Isso eu não nego, realmente já estava esperando por isso. Foi mais do que eu estava esperando. Porém, eu comecei a ter um faturamento de 6 mil reais. Veja que caiu demais, exagerado. Então eu tive um faturamento de 6 mil reais, porém o custo da minha infraestrutura caiu de 26 mil reais para 350 reais mensal. Onde eu estava tendo mais lucro? Ou seja, antes o faturamento mensal de 32 mil reais com um custo de 26, a diferença entre os dois eu não conseguia salvar um mês. Ou seja, se eu ficasse um mês sem cliente, eu quebrava. Eu tinha que tirar dinheiro do meu bolso para poder bancar a infraestrutura. Neste novo modelo refatorado, com um mês de lucro, eu consigo sustentar minha infraestrutura por mais de um ano. Você entendeu a diferença do cenário? A tranquilidade que fica na cabeça. Aí a pergunta que eu deixo aqui é a seguinte. Você manteria esses 32 mil reais com um custo de 26, que você não aguentava com a diferença suportar o próximo mês, ou você chutaria o balde, refatoraria por completo o sistema e diminuiria o custo para 350 reais com o faturamento reduzido também? Me responde aí. Só que tudo isso que eu fiz foi de maneira planejada. Ou seja, eu assentei, analisei a infraestrutura, fiz os porquês, entendi o porquê de cada coisa, o porquê que não deveria ter algumas coisas. Fiz a refatoração do código, tudo em uma semana. Logo em seguida, eu entrei em contato com cada um dos 500 clientes. Expliquei a movimentação, a novidade que iria ter na ferramenta, as funcionalidades que iriam perder cada uma delas. Já para cada um deles, eu já fui instalando a extensão web dentro de cada navegador deles. Então, abriu o N10, que a gente entrou cliente por cliente, cada uma daquelas 3.000 conexões. Então, a gente foi fazendo isso.
Então, durante uma semana eu fiz esse serviço de antecipar o que ia acontecer para o cliente antes de colocar em produção o código. Eles já estavam cientes que na segunda-feira iria acontecer isso. E toda a mudança que teve, eu fiz em momento não operacional. Eu comecei ali às 10 horas da noite no domingo e terminei ali mais ou menos 4h30, 5 horas da manhã na segunda, porque eu sabia que 6, 7 horas já existia pessoas que iriam utilizar. Foi a maneira mais controlada que eu consegui fazer. Eu refatorei, fiz todo o código, depois eu entrei em contato com cada um dos clientes, expliquei o que ia acontecer e no domingo eu fiz a migração para a produção com essa nova versão. Mas nem tudo é como a gente planeja. Eu tive alguns problemas durante esse processo. A maior delas, se você já trabalhou com extensão web ou aplicativo na Play Store ou da iOS, você já deve ter esbarrado em aprovações. E o Chrome Web Store ele é bem rígido nessa parte. E não está errado, está certo. Mas ele me atrapalhou bastante nessa parte. A gente bateu em limite do Mercado Livre, do Mercado Pago, porque as cobranças que eu faço é através da API do Mercado Pago. Só que imagina ali 3.000 conexões de uma vez, numa pancada só, fazendo a requisição no Mercado Pago para poder gerar o QR Code ali. Pesado. Então assim, eu bati em alguns problemas, mas tudo foi sanado, tudo foi contornado de maneira tranquila e organizada. Então praticamente foi uma semana para poder refatorar o código, uma semana para a gente poder fazer o alinhamento com todos os clientes, depois eu jogo em produção, depois praticamente de 1 a 2 semanas a gente foi fazendo esses ajustes de melhoria, tá? Porque nada é perfeito, mas tem que ficar perfeito. Então a gente vai resolvendo através do PDCA. A gente vai vendo as melhorias que precisam ser feitas e vai executando de acordo com a necessidade que vai acontecendo. O que pode ser planejado e executado a gente executa e antecipa problemas, porém problemas que surgem a gente tem que resolver e o mais rápido possível, só que não resolver da maneira antiga. Ou seja, agora a gente planeja, vê o melhor cenário e executa. Por quê? Porque agora a gente está tranquilo. A gente tem caixa para poder aguentar a pressão. E por que eu estou contando essa história para você? Porque do seu lado, você pode estar tendo alguma operação em que você está tendo um faturamento muito grande, porém a margem não está sendo tão bacana. Mas talvez seja necessário você começar a perguntar o que está gerando esse custo que deixa minha margem tão pequena. Começa a desmembrar ele, a tirar partes dele, entender cada uma das funcionalidades, perguntar o porquê que ela existe, no que ela atende o cliente, se são muitos clientes que utiliza. Então você começa a fazer esses porquês para que você consiga entender por completo o seu sistema. Não somente o sistema, tá? Mas qualquer processo que você tiver, você consegue utilizar esses 5 whys para poder se organizar melhor e reduzir custo. O nosso objetivo aqui sempre vai ser reduzir custo para que a gente consiga aumentar a nossa margem, para que a gente consiga trazer novas melhorias, porque agora nós temos caixa para poder fazer um trabalho mais organizado, mais planejado. Nada na sua operação ela é escrita em pedra, independente de qual seja o processo. Tudo pode ser questionado, tudo pode ser medido, questionado e refeito. Basta ter coragem para executar algo que já está funcionando. Porque pode ser algo que foi feito há 10 anos atrás, que está funcionando, só que se você trazer para a realidade de hoje, você consegue ver que existe tecnologias novas, que existe processos novos que você consegue aplicar que vai reduzir drasticamente o seu custo. Meu objetivo é trazer esses casos reais aqui para vocês, mostrando cenários como estavam, problemas, resolução de problemas e a consequência que é a redução do custo, ou seja, o aumento da margem. Se você gostou, me segue aqui, clica aqui em seguir aqui embaixo e espero que você tenha um bom sucesso.